É muito bom você falar disso, porque é uma coisa, é um estranhamento realmente que fica misterioso, e eu acho que as pessoas têm dificuldade em identificar o que está acontecendo. Você sabe que naquele episódio da Hebraica, que para mim, até um primeiro momento, era uma controvérsia, digamos assim, que dizia respeito à liberdade, digamos, de expressão. Nós temos candidatos e qualquer candidato, obviamente, pode se apresentar e dizer qual é a seu programa, né, sua intenção de governo, etc. Então, naquele primeiro momento, apesar de conhecer um pouco o olhar e a personagem do presidente Bolsonaro, eu não fui lá do outro lado, né, eu não estava lá fazendo uma demonstração contra o que poderia ser, num primeiro momento, simplesmente a presença de um candidato que poderia ser esses candidatos que a gente já teve, que já foram muito estranhos, a gente já teve vários personagens excêntricos para a presidência e tudo mais. Quando eu vi o conteúdo, e o conteúdo do que estava acontecendo, com bandeira, inclusive, do Estado de Israel atrás daqueles discursos, eu me manifestei e a minha expressão foi um sequestro. Né? A minha expressão era um sequestro de simbolismos que estavam havendo ali. Primeiro, o Clube Hebraica no Rio de Janeiro é um clube que deve ter, assim, hoje em dia, não é como a Hebraica de São Paulo, que é um clube representativo da comunidade, né, com uma presença grande, um quadro bastante numeroso. Aqui no Rio de Janeiro é um clube quase falente, é quase que uma estrutura que não tem presença nem representatividade comunitária. Ele só tem esse nome, que é muito significativo, hebraica, hebreus, judeus. Né? Então, quando aqueles símbolos estavam sendo, de alguma forma, apresentados de maneira equivocada, porque não era uma representação da comunidade, podia ser até uma representação de algumas pessoas da comunidade, mas não era majoritário, não havia nenhuma convergência ideológica, muito pelo contrário, em vários daqueles teores que estavam sendo ali apresentados. E aqui você tem isso. Eu mesmo estava outro dia olhando uma apresentação num jornal na televisão e, de repente, eu vejo os Dragões da Independência fazendo lá algum tipo de movimento e atrás deles uma bandeira de Israel. Eu não sei se aquilo era um personagem. O que estava fazendo aquela bandeira? Aquela bandeira ela não é verdadeiramente nem do Estado de Israel, nem uma bandeira dos judeus, no sentido simbólico. Aquilo é uma bandeira, uma mensagem que tem um conteúdo ideológico, até mesmo teológico, né, ao grande alvo daquele símbolo. Aquele símbolo não é para os judeus, aquele símbolo é para o mundo evangélico, que tem uma relação muito estreita com a história dos judeus, é parte da teologia, da construção da religião, que vê nos judeus um protagonismo da própria história cristã evangélica. E a aproximação com o Estado de Israel vem por essa visão intrínseca, e não tem nada a ver com qualquer tipo de convergência, digamos assim, com o Estado diretamente, ou com a própria tradição judaica como uma religião. Então, aqueles símbolos, eles estão sendo enviados eles têm um endereço que não tem nada a ver com a comunidade judaica. Claro, elementos da comunidade judaica e, muitas vezes, o próprio Estado de Israel viram. O Estado de Israel é um país que vive conflagrado numa disputa complicada, tem hoje as questões da sua imagem relacionadas com esse conflito que não é resolvido e com os palestinos que estão ali numa situação que deveria ser, no mínimo, provisória a ser resolvida. E essa continuação dessa situação deixa o Estado de Israel extremamente vulnerável na sua imagem. Então, quando o Estado de Israel viu aquele discurso, aquele desejo
entrou mais pelos interesses particulares do Estado de Israel como um país, que fez essa associação e buscou, né, as vantagens que aquilo teria para si, como qualquer outro país faria se algum país quisesse se aproximar e tivesse esse movimento. Mas aquilo é um sequestro imaginal. Tá? Como muitas vezes até você vai encontrar certos pastores das igrejas evangélicas se apresentando um pouco com a característica de um rabino. Tá? Então, eu posso me sentir muito lisonjeado de que tem elementos, né, o manto judaico, tem, às vezes, o solidel. Você tem uma representação que, para os judeus, que são uma minoria, e que, muitas vezes, para eles, para os judeus, é sempre uma sensação muito boa de não serem aqueles que estão sendo estranhados, né, que era um pouco a história do antissemitismo. E, então, assim, o fato de que alguém valoriza aqueles símbolos, muitas vezes captura essa simpatia, mas ela ali não está sendo usada na condição, digamos assim, de uma convergência com o judaísmo. O judaísmo é um aspecto simbólico dentro dessa construção, digamos assim, teológica de uma outra religião. Então, assim, é muito confuso, até os próprios judeus. Né? Mas eu sempre que vejo, e o uso daquela bandeira não é nem do Estado de Israel, apesar de haver, no início, como você muito bem disse, né, aparentemente uma convergência com o Estado de Israel, mas não era com o Estado de Israel, a convergência era com Trump, era com a visão de Trump, que fez aquele movimento simbólico, né, que para o Estado de Israel tinha um valor diplomático, tinha um valor como Estado, mas o governo brasileiro nunca foi uma questão do Brasil. Isso não era para estar na plataforma de um presidente fazer essa mudança de capital. Né? Poderia ser até uma proposta que o presidente tivesse, mas ela é de total irrelevância ao Brasil e aos brasileiros. Né? Então, aquilo estava em sintonia, é muito importante a gente entender isso. Vários desses símbolos, eles têm sintonia, apesar de que eles visualmente representam aquilo que você está vendo, a bandeira do Estado de Israel, os judeus, ele tem convergência simbólica com outros elementos, com outros significados. Estou escrevendo uma crônica que eu comecei ontem, domingo, aliás, que são pedacinhos de coisas, frases. E uma delas que eu digo assim, o que o Rousseau diria hoje se ele visse o conceito de liberdade nos Estados Unidos, né? Que o cara não toma vacina. Eu não vou me vacinar. Os argumentos que nós usamos normalmente são óbvios. Né? Você é um vetor de transmissão, você não toma vacina, mas a liberdade é a liberdade. Né? Eu tinha vontade de... como é que eu vou dizer? É uma complicação que tem a ver com o excesso de comunicação que acaba criando um ambiente em que você não entende mais, porque é um coro dissonante. Né? Você tem muitas vozes, você tem muitas opiniões. E, no caso do Brasil, nós somos reiterativos, né? por índole, a índole brasileira, a índole cultural brasileira, né? É reiterativa, a gente repete. Né? Então, até logo. Você já viu brasileiro se despedindo depois de um jantar? O jantar termina meia-noite, a despedida só vai acontecer às 3 horas da manhã, o cara dentro do carro, a mulher dentro do carro, os seus amigos. Né? E aí aparecem as melhores conversas. A gente não consegue se desligar. Né? Duas razões bem claras. Uma é que eles são profissionais nisso. Eles vão para lá exatamente para isso. Né? Eles não vão para lá para defender uma bandeira partidária ou alguma ideologia. Não, eles são isso. Eles vão para lá para isso. E atuam dentro de um sistema eleitoral e partidário
construído para isso. Né? Nós sabemos que em todos os partidos, sem exceção, existem caciques que controlam de cima para baixo e impedem a renovação. Então, isso não tem conversa. Você não consegue renovação, você não consegue um arejamento do sistema. Né? E, além do mais, você tem essa monstruosidade de um Congresso com 500, de uma Câmara com 513 deputados. Dos Estados Unidos tem 435, né? É quase 100 a menos do que nós, há décadas e décadas, para uma população um terço maior do que a nossa. É claro que aquilo não pode funcionar. Aquilo pode gastar dinheiro para burro, além do salário do deputado propriamente dito, os assessores, o gabinete, o carro oficial, e etc., etc., a emenda parlamentar para fazer obra nos municípios, e talvez nem seja a pior parte. Quer dizer, esse sistema, eu não posso entrar aqui numa análise mais detida do nosso sistema político, mas eu há muito tempo desisti disso. Entende? Eu sou parlamentarista convicto, mas parlamentarista de verdade. Não esse semi-presidencialismo que o presidente da Câmara ouviu falar um dia desse e saiu por aí repetindo, você ouviu, né? Então, ele não sabe o que é isso, e primeira vez que ele ouviu. Isso não adianta nada, se trocar 6 por meia dúzia. Nós precisamos de um parlamentarismo de verdade. Por quê? Porque num parlamentarismo de verdade, nós temos o chefe do governo, que é uma figura neutra. Né? Figura neutra. O presidente é neutro, não é para ficar metendo a colher de pau a todo momento. O governante de verdade é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, se achar que os parlamentares estão atrapalhando, quer dizer, de maneira perversa, quer dizer, estão partindo da molecagem, em vez de contribuir para o equilíbrio das contas, em vez de atuarem de maneira construtiva, ele pode pedir a dissolução da Câmara e o recurso a novas eleições. Você veja que aí o buraco é mais embaixo. Ninguém quer disputar uma reeleição, né, depois da dissolução. Então, há um meio legítimo de o primeiro-ministro se fortalecer e fazer passar o seu programa. E a recíproca é verdadeira. Se o governante, falando do governante, né, equivalente ao nosso presidente, é patentemente desonesto ou incompetente, você não precisa dessa coisa complicadíssima que ninguém entende, chamada crime de responsabilidade. A Dilma Rousseff podia ter sido afastada em 2 meses, por incompetência. Entende? Bastava a incompetência, não precisava do crime de responsabilidade. Você se lembra qual é o crime de responsabilidade que ela cometeu? Ninguém sabe, ninguém lembra, ninguém entendeu direito, entende? Porque isso é tudo uma ficção, isso é uma ficção entre advogados, né? De crime de responsabilidade. Se fôssemos levar isso a sério, o Bolsonaro já deve ter cometido uns 20, entende? E já teria sido impedido umas 20 vezes. Quer dizer, esse sistema não funciona, isso não existe. Então, eu acho que nós precisamos de um regime parlamentarista de verdade, de uma legislação restritiva a respeito dos partidos políticos, porque isso que nós temos aí é uma brincadeira, né? Você abre a porteira e passa aquela boiada, aquela maravilha. Alguém até falou em boiada uns tempos atrás. E precisamos, né, aqui é um pouco mais complicado, talvez. Nós precisamos de que a nossa elite, eu estou falando elite no sentido positivo do termo, que a nossa elite, todo país democrático tem uma grande elite, as pessoas que têm recursos, que têm tempo para dar à vida pública, que sabem ler, que podem trocar ideias, que podem se reunir, essas pessoas participam ativamente da vida política, muito mais. Aqui você não vê ninguém, mas ninguém mesmo. Não tem 3 que se reúnem de vez em quando para ajudar o governo, para balizar o governo. O governo tem que ser, as instituições, elas não funcionam no ar, no vácuo. Elas são balizadas por uma camada logo abaixo delas, que é o que eu chamo a elite. Né? No Brasil, nós não temos uma elite neste sentido. E isso, para mim, é crucial. Uma das grandes tarefas que nós temos nos próximos anos é construir uma elite que tenha a vocação
da exemplaridade, que queira dar o exemplo para o país e que queira balizar as instituições, dando às instituições o exemplo do bom comportamento na vida pública. Aqui o pessoal bate boca no botequim, você vai no Supremo, é uma coisa pavorosa, eles ficam se xingando. Não, pô, um sistema político democrático, num país que, bem ou mal, né, chegou ao patamar, né, razoável, não pode ser isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a pior fase de nossa vida republicana. Foi justamente essa questão no início da nossa conversa que eu tinha colocado, né? Será que não é o pior momento da vida republicana? Ou, se quiserem trazer um mais recente, desde a promulgação da Constituição de 88, quando plenamente, né, nós vivemos em democracia. Então, a última questão, para não abusar da sua bondade, o que aconteceu para que nós vivêssemos, não sei se os 3 piores anos das nossas vidas, que foi 2019, 20 e 21, porque além de todos os problemas políticos, tivemos a pandemia e tal, o que aconteceu de errado? Será que tem, numa linguagem, claro, eu sei que até simplória, mas o que aconteceu de errado? Será que é o processo da redemocratização, que ele não foi complementado mais rapidamente? Nós estendemos muito esse processo de transição. O que aconteceu conosco para que tivéssemos Jair Bolsonaro na presidência da República? O que seria inimaginável em 2017 alguém dizer que em outubro de 2018 o Bolsonaro seria presidente da República. Eu acho que, a não ser ele, que nem sei se acreditava, ninguém acreditava. O que aconteceu conosco, professor? Eu acho que todas essas coisas que você levantou funcionaram. Quer dizer, eu recuaria um pouco mais. Você veja que o general Ernesto Geisel, que teve um mandato de 6 anos, podia ter terminado ali mesmo, né? E organizado a transição de uma maneira sólida, né? Com apoio e tal. Tancredo Neves estava lá pronto para assumir o papel, ainda com saúde e tal. Não, mas ele inventou de mais 6 anos. Mas aí nem general mais tinha para colocar no lugar. Ele colocou o general Figueiredo, que aparentemente não era preparado para o cargo, e tinha problemas de saúde. Bom, bem ou mal, né, nós fomos levando, mas o fato de o general Geisel, além de querer estender o seu mandato por 6 anos, ter cometido erro de política econômica que nem um estudante de segundo ano comete, entende? Quer dizer, deixou o país num buraco que não tinha mais tamanho, nos levou à chamada década perdida. Ou seja, durante 10 anos, nós só tínhamos um assunto: a inflação está subindo. Recuperar crescimento, recuperar, nem pensar. Passamos 10 anos discutindo inflação. Quando vimos, quando o doutor Itamar Franco, uma centelha na cabeça dele, né, Deus ali foi preciso, colocou na cabeça dele: olha, nós estamos à beira de uma hiperinflação. Já não é mais uma alta inflação, é uma hiperinflação. Hiperinflação é a desorganização da economia. Então, ele chamou o Fernando Henrique que se cercou de gente de boa qualidade e deixou o governo pronto para o Lula. Bastava o Lula pegar, né, fazer uma política sensata, um bom ministério. Mas o Lula, como eu te digo, o Lula tem um eu profundo cheio de outros Lulas, né? É o Dr. Jack e o Mr. Hyde, sabe? Tem um dia é uma coisa, outro dia é outra. Então, ele desperdiçou a oportunidade. Desperdiçou a oportunidade. Teve sorte, a China estava comprando muito, então houve um período de alto crescimento, graças à China. Nós devemos fazer uma missa para a China um dia desses. E veja bem o que aconteceu. Ele aí perpetrou a pior coisa que ele poderia ter feito no governo, que foi inventar a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, com todo respeito pela pessoa física, eu tenho certeza que ela paga os impostos, que é uma pessoa séria, mas é uma pessoa despreparada para qualquer cargo de governo. Isso é impossível negar. Ela, então, nos arranjou uma recessão em que o nosso produto recuou 10%. Você sabe que um país empobrecer 10%? Entende? Você sabe que essa massa de pobres, que é uma massa de desempregados inacreditável, duplicar, entende? Naquele período, que foi o que aconteceu, quer dizer, aí nos jogou num buraco sem tamanho. Né? Veio o impeachment, aquela confusão danada. O
ministro Lewandowski, pessoa seríssima, né? Um jurista de qualidade, leu aquele artigo da Constituição de uma maneira notável. Aquilo devia ser dado em sala de aula, no curso primário, para os meninos verem que não é isso o que está escrito lá. E porque ele leu, não é o que está escrito lá, mas ele rasgou, garantiu os direitos dela, ou seja, virou uma palhaçada. Sabe? Então, o Michel Temer pegou um rabo de foguete, bem ou mal, levou o assunto até a eleição de 18. Mas aí nós tivemos a tragédia das tragédias, quer dizer, o ódio cruzado entre PT e Bolsonaro. Né? Você sabe, Marco Antônio, eu gosto de ler dicionário, sabe? Um dia desses eu estava aqui lendo meu dicionário e encontrei uma expressão, rapaz, que eu nunca tinha visto na minha vida. Existe um negócio chamado o espirra-canivetes, sabe? Quer dizer, bolsonaristas e petistas radicais são espirra-canivetes. Eles espirraram o canivete um contra o outro. Né? O Bolsonaro conseguiu espirrar mais canivete do que o Haddad, que era o concorrente, e com isso nós entramos numa situação gravíssima, porque nós não sabemos se isso vai acabar com esta eleição. Né? Pode ser que o Bolsonaro esteja arrasado, ele deve ter uma casa de praia em algum lugar, vá para lá, quem sabe ler um livro. Mas isso não for. E se ele inventar que ele é uma espécie de Carlos Lacerda, que ele vai ficar para atrapalhar a vida do outro no governo, aí, meu amigo, nós vamos ter que continuar a fazer o que nós sempre fizemos na vida, não é? Dar murro em ponto de faca. Professor, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o meu convite. Eu acho que tem questões fundamentais aí que o senhor apresentou, para quem nos acompanha aqui no nosso canal, essa questão da permanência, que é uma coisa que eu fico pensando, o que acontece conosco, né? A permanência. Me lembro de algum historiador francês que falava da relação entre os fatores de transformação e de permanência, né? Eu acho que como nós somos marcados por essa permanência, parece que quando vai, não vai, né? A gente fica sempre com aquela sensação que agora é a hora, agora vai, não vai, né? Acontece alguma coisa, e eu fico pensando também aqui, quando eu fico vendo diferentes momentos da história nossa mais recente, eu falo, puxa, aqui era um momento, parece um jogo de futebol, quando o jogador tem a condição de fazer o gol que mudaria toda a história da partida, ele acaba errando. Sozinho lá na Itália, o Marco Antônio, por enquanto, você fala em permanência, ainda não está tão mal assim, porque eu acho que nós estamos em retrocesso, mas ainda é um retrocesso moderado. Nós podemos um dia virar uma Argentina, né? Que era um dos países mais ricos do mundo, e conseguiu a proeza de se subdesenvolver. Ele conseguiu voltar ao subdesenvolvimento, coisa que não é para qualquer um, não. Então, parece do poder, ou de pensar também a economia brasileira em relação a esse tipo de negócio. Explica um pouco melhor isso, que eu achei uma coisa curiosa, as suas colocações assim originais nesse sentido, né? Como é que essa questão do papel da Feira Livre no Brasil? Então, eu queria... o artigo foi um artigo que eu escrevi foi publicado no dia de Natal, e era um artigo sobre o comércio informal, né, no qual a Feira Livre é usada como exemplo. Né? Porque no Brasil a gente associa camelô a criminalidade. E o ponto do artigo é claro que não. Trabalho informal existe no mundo inteiro. Feira Livre existe há milhares de anos. Né? O trabalho informal é parte de qualquer cultura. E não tem que ser demonizado, como é no Brasil. Pelo contrário, quem é o camelô? É o cara que está tentando, as pessoas que estão tentando um comércio, já que elas não têm um emprego formal. É o oposto da criminalidade. Na criminalidade, você não vai comprar algo e vender algo. Mas alguém. Então, qual é o problema? Que a gente tem uma visão elitista no Brasil de que, eu me lembro, vou dar um exemplo prático. Né? Eu me lembro de receber um amigo grego
no apartamento que eu morava, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro, ficou, obviamente, maravilhado, né? Achou muito estranho chegar no Galeão e chegar no Rio de Janeiro, né? A pobreza, tudo bem, faz parte. Ele chegou no meu apartamento, ele não acreditou, ele falou, o que é isso? Aí eu perguntei, o que você está falando? Não, você tem grade para poder entrar na portaria do seu apartamento. Sim, tem grade em todos os apartamentos. Tem em todos os prédios. Né? Ele falou, isso não faz o menor sentido. Isso é coisa de... Você está preso dentro do seu... Está virando um castelo. Como é que funciona isso? Ele não conseguiu entender o elitismo no Brasil. Né? E é essa a visão. A visão é o seguinte, você está no seu apartamento no Flamengo, no Rio de Janeiro, você é elite, você vai para a rua, vê alguém vendendo coisas na rua e você acha que você é melhor que aquela pessoa. E você não é. Esse é o ponto do artigo. Tem criminalidade no camelô? Tem. Tem criminalidade em todas as empresas no Brasil. Tem corrupção, tem calote em impostos. Eu me lembro de um... Não precisa ir muito longe. Eu pedi demissão de uma empresa e o educacional, e eles mudaram a data do meu pedido de demissão para não pagar o proporcional do 13º salário. O sindicato pegou e falou, isso é absurdo, está aqui, tá rascunhado, mudaram a data. Falei, está aqui o original. Bom, isso é crime. Mas o problema não é o camelô. O problema é o camelô? Não é o camelô. Claro que o camelô, quando pega a mercadoria roubada, isso é um problema para a sociedade. Mas o problema é a mercadoria roubada, não é o camelô. A polícia não tem que agir contra o camelô. A polícia tem que agir contra a mercadoria roubada. E a maioria dos camelôs não fazem nada de criminoso. Simplesmente vão num depósito, compram e vão vender na rua. É só você pegar todos os vendedores de ambulantes de bebida num evento. Vão num depósito, compram e vão vender na rua. É o trabalho mais honesto. É o trabalho que é fundamental da história da humanidade. Desde que a sociedade introduziu dinheiro, você tem pessoas que vão fazer isso. Né? Mas o camelô é o problema, mas a pessoa que vai para Miami para fazer um enxoval e não declara o limite é $500, o que quer que seja o limite, não declara para não pegar imposto e faz um enxoval todo de Miami, o problema é o camelô. Não é o camelô. Feira livre é civilizatório. Não existe civilização sem feira livre. Era assim que as pessoas comiam. Era só assim que as pessoas tinham a forma de você poder trocar quando a sociedade sai da idade da pedra, do bronze, e começa a urbanizar. Se você não é um fazendeiro, como é que você vai comprar a sua comida? Você vai comprar a sua comida no mercado. E como é que você vai experimentar comidas novas? Feira livre. Eu me lembro até hoje, uma das melhores experiências de viagem foi viajar para Sardinha, na Itália. Ficamos na casa da tia da minha mulher, Santa Teresa Galhura, no norte da Sardinha, no inverno, uma cidade que tem 5.000 habitantes. E no verão, vira 120.000 habitantes. Ou seja, o inverno só fica na cidade quem é local. Ninguém quer ficar na Sardenha em português, desculpa. Já perdi a Sardenha em português. Sardinha, olha isso. Desculpa. Mas qual é o ponto? Meu ponto é, onde é que as pessoas se encontravam? Na Feira Livre. Essas 5.000 pessoas, o evento da cidade era a Feira Livre, que era 2 vezes por semana. Onde eu me esbaldei de comprar queijos
que você... Aí você fala com as pessoas, você não está no verão, as pessoas não estão desesperadas com aquele bando de gente, então é um ritmo diferente, a cidade fica viva ali. Imagina aquela cidade sem feira livre. Ninguém... As 5.000 pessoas que já não, talvez não queiram estar muito realmente não tem o que fazer na cidade. Então é esse o ponto. Eu olho para um camelô no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu faço é, se eu puder comprar alguma coisa, eu vou comprar, porque eu sei direto, eu sei exatamente para quem vai o dinheiro. Para aquela pessoa, para aquela família que está lá buscando trabalho, comprando e vendendo. Isso é a coisa mais antiga da sociedade, da nossa história. Comprar e vender. Eu compro de alguém, um distribuidor, e vendo no varejo. Maravilha. Quem dera o problema da sociedade brasileira fosse camelô. Seria o melhor problema do mundo. Ah, não, o problema é que não tem trabalho formal suficiente, então as pessoas estão buscando uma forma de sobreviver comprando e vendendo. Tudo bem. É assim que acontece no mundo inteiro. É assim que acontece na China, é assim que acontece na Tailândia. Você vai na Tailândia, camelô é uma atração turística. Você vai para a Tailândia para comer em o que se chama de food truck no Brasil, né, que virou o chique, né? Você vai lá para comer comida de rua. Você tem em Singapura, você tem comida de rua com estrela Michelin. A pessoa que tem a sua barraquinha e está vendendo uma comida tão boa que chefes do Michelin foram lá e falaram: isso aqui tem que estar no melhor guia de comida do mundo. Eu vou no Rio de Janeiro, eu tenho saudade do Gomes. Não, então esse é o meu ponto sobre Feira Livre. Não, perfeito, perfeito. Eu queria agradecer muito ao professor Rodrigo Zeidan. Estamos falando, ele está lá em Xangai, na China, do outro lado do mundo. Falei já está tarde da noite, um frio dos diabos. E ele fez essa gentileza de me atender. Agradeço muito. Colocou questões que são muito importantes, originais, né, para a gente refletir, porque o objetivo do canal, professor, é justamente esse, é pensar. É o livre pensar, né? E refletir e estudar, né? Buscar saídas estudadas, não na base, como foi destacado anteriormente na sua fala, do chute. Eu acho, bem, acha com base no quê? Cadê os dados? Né? Cadê uma visão de totalidade? Cadê a integração com o mundo? Esse paroquialismo, que é esse tão paroquial, que é um problema nosso. Outro dia, numa entrevista com o professor da Mata, Roberto da Mata, ele falou: esse paroquialismo acadêmico é um problema no Brasil e tal. Né? E eu acho que é isso, e isso se espalhou, né? Então é importante esse olhar também da China, que hoje é essa economia que deixa todos nós aí extasiados, acompanhando todas as mudanças. Esse olhar sobre o Brasil é muito legal. Então, agradeço muito você ter me atendido no meu convite. Muito obrigado mesmo. Vila, desculpa, acabei falando muito, né? Não, é isso. Mas, bom, são 11h40 da noite, eu peço desculpa. Eu sei que não faz sentido para quem está vendo isso falar de horário, né? Mas é um grande prazer. Obrigado por ter perguntado sobre meus artigos, é uma grande honra. Seus ouvintes são de qualidade sensacional. E, bom, espero ter trazido alguma coisa de interessante para eles, que seja pelo menos para refletir, para não olhar, para tirar o olhar elitista da sociedade, porque eu vou ser sincero, eu dou aula na Dinamarca todo verão nos últimos 9 anos, obviamente os últimos 2 online. A melhor coisa do mundo é você chegar num bar, encontrar uma pessoa, começar a bater papo, passar meia hora e você não sabe o que a pessoa faz, porque não importa. A pessoa pode ser qualquer pessoa, pode ser do mais qualificado ao menos qualificado no sentido de educacional, e não importa. A gente tem essa ideia de que é mais importante porque eu tenho um doutorado, porque isso ou porque aquilo. Isso não existe. Os brasileiros, a gente precisa de um Estado que vai cuidar de todos os brasileiros. Eu coloquei isso no Twitter no último post, que é o seguinte: eu quero um governo que vai governar para quem não votou no governo também.
Porque o que acontece no Brasil é que você acaba votando para os seus eleitores. Um bom governo é aquele governo que vota para todo mundo, inclusive para quem não votou nele. Isso é o que a gente precisa no Brasil.